Fala pessoal, beleza? Aqui é o Emerson do canal Entropia On-Chain. A missão da gente aqui, pessoal, é mostrar através de estudos, reflexões e atualidades na prática real ali como a gente vai conseguir sair da corrida dos ratos, né? Lá no primeiro grau que se chama juros compostos. Então não tem como a gente falar de investimentos sem falar de juros compostos, né, pessoal? Então qual que é o objetivo dos juros compostos? Imaginem o seguinte, imagina que é aquela melhora contínua. O que significa isso? Essa melhora contínua, eu sei que hoje a realidade de nós brasileiros não é das melhores do mundo. Mesmo assim, quando a gente fala em investir, às vezes a gente tem que pensar em pagar as contas primeiro e lógico, né? Essa é a prioridade de tudo. Mas é isso que, infelizmente, acontece. Só que o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar de uma maneira que a gente chama de disruptiva. É o famoso pensar fora da caixa, tá? Então, aí tem um pouquinho de mistura aí, eu acho que uma história prática entra uma conquista muito importante que eu consegui, e isso tem tudo a ver com os juros compostos. Tem a ver com o investimento também, mas tem a ver com uma situação real da vida que eu conquistei. Foi graças a Deus aí a minha casinha, né? Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu sempre sonhei em ter a minha casa. Então, eu trabalhava, sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E com isso, o que acontece? Pessoal, lógico, no começo a gente não consegue juntar nada, tem que pagar conta, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas o que eu, logo de cara, eu já identifiquei? Falei, pô, eu consigo juntar 5 reais? Eu consigo juntar 10 reais? E aí eu já conhecia essa questão dos juros compostos não tão a fundo, mas eu já tinha uma noção, era adolescente. E quando eu tinha 15 anos eu comecei a juntar de 10 reais. 10 reais, 10 reais. Só que o que acontece, pessoal? Aí fui lá, abri a famosa poupança, aí ia lá, depositava 10 reais. Aí aqueles 10 reais, eles rendiam centavinhos no mês. E aí no outro mês eu coloquei mais 10 reais. E assim, sucessivamente durante muito tempo. Então, por exemplo, no primeiro mês, você coloca 10 reais lá na própria poupança mesmo, né? E aí você vai ter o rendimento sobre 10 reais. No segundo mês, você já vai ter o rendimento dos 10 reais, que vai ser 10 reais e 10 centavos. Dando exemplo aqui. 10 reais e 10 centavos. Mas no terceiro mês você já vai ter o quê? O rendimento dos primeiros 10 reais que você colocou, mais o rendimento dos 10 centavos, que vai virar 12 centavos, sei lá, dando exemplo, e mais o rendimento dos outros 10 reais e mais o rendimento desses novos 10 reais. Então, no terceiro mês, você já vai ter o rendimento dos 20 reais que você teve, mais os juros do primeiro mês, dos 10 reais, mais os juros do segundo mês, dos primeiros 10 reais e dos segundos 10 reais. Então, no terceiro mês, vocês vão colocando mais 10, aí já tem o rendimento do dinheiro que você aplicou, dos 30 reais, mais os rendimentos que aquilo gerou para você. E aí, o que acontece, pessoal? Isso daí, o poder disso no decorrer dos anos, isso vai virando uma bola de neve devagar. E aí chega uma hora que o que acontece? Você já consegue perceber que os juros eles estão começando a aumentar. Aí aqueles juros que eram centavos começa a virar R$1, começa a virar 3 reais, começa a virar 5 reais. Então o que acontece? Aquilo ali, falando bem assim do começo da carreira, aquilo é um embrião que você está criando, você está regando a plantinha. Sei que é desanimador no começo, você vai falar, Emerson, é muito pouco, mas o poder disso no decorrer do tempo é excepcional. Então, eu vou colocar no link aqui abaixo uma calculadora de juros compostos para vocês brincarem. Coloca lá, se eu colocar 10 reais por mês, em um ano, quanto que
isso daí vai me gerar? Em 5 anos, o quanto isso vai gerar? Em 10 anos, quanto isso vai gerar? Então, o que acontece? Eu tinha colocado uma meta para eu comprar a minha casa com 30 anos, hoje eu tenho 42. Então, eu coloquei uma meta para mim, eu falei, não, eu preciso comprar minha casa com 30 anos. E aí, o que acontece? Fui trabalhando, e aí eu comecei a juntar de 10 reais, lá quando eu tinha 15 anos, só que eu investi também no meu conhecimento. Fui estudar no Senai, estudei bastante, passei no vestibulinho, então trabalhava de dia, estudava à noite. E aí você vai melhorando o seu patamar de emprego. Então eu comecei trabalhando, montando divisórias de escritório. Depois eu já entrei numa empresa como ajudante geral, então carregava peça para lá, peça para cá. Depois eu já saí de lá e fui para outra empresa que era para fazer trabalho de montar aqueles pontos de ônibus de vidro. Para quem é aqui de São Paulo conhece, lá na Avenida Paulista tem bastante, né? E algumas outras regiões do Brasil aí também tem, né? Mas aqueles pontos de ônibus que tem propaganda e tudo, né? Então também montei isso daí. Depois, o que acontece? Pessoal, fui estudando, depois fui conseguir fazer um curso técnico, então depois mais 2 anos ali fazendo o curso técnico. E o que acontece? Eu falei, poxa, eu não vou conseguir comprar minha casa, porque eu ainda estudei pouco. Então o que acontece? Estudei bastante, aí não consegui passar na Faculdade Federal de Engenharia. Fiquei ali de suplente, mas estudando sozinho, porque não tinha condição de pagar aqueles cursos absurdos. Eu falei, não, eu preciso investir em mim primeiro, porque depois isso daí vai começar a exponenciar. Então eu comecei já a guardar um pouquinho a mais, só que eu falei, putz, eu preciso pagar a faculdade. E aí para eu pagar a faculdade, eu falei, eu vou ter que adiar a questão da casa. Mas o que acontece? Entrei na faculdade paga, fui dando um jeito, fiquei ali 5 anos ali praticamente sem trocar uma camisa, mas deu tudo certo, consegui me formar e aí fui melhorando e aí no meio da faculdade eu consegui o emprego que eu estou hoje, que eu adoro. Inclusive eu estou gravando esse vídeo depois do meu expediente, né, que é um trabalho que eu gosto muito. Comecei a ganhar um pouco melhor. E aí, esse tempo que eu não consegui investir, ou investi bem pouquinho, eu tirei a diferença dele com o conhecimento que eu adquiri estudando. E aí não estou falando para você fazer engenharia. Hoje tem muitos cursos online, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa. A gente aprende tudo com ele. Mas o conhecimento, pessoal, é a maior riqueza, é o maior investimento. Não é o dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência do conhecimento que você vai aplicar para gerar valor para as pessoas. Então, o que acontece? Eu fui correndo atrás, trabalhando bastante. E continuei estudando, vi que era pouco ainda. Falei, eu preciso exponenciar isso. E fui adquirindo conhecimento. Aí aprendi um Excel aqui, estudando inglês ali autodidata. Não falo inglês fluente, mas também não passo mal ali, né? Não passo mal, consigo desenrolar bem o inglês. Então a gente vai aprendendo as coisas. E não consegui bater a minha meta com 30 anos de comprar a minha casa. Mas o que aconteceu? Com 31 anos eu consegui. Com 31 anos eu consegui comprar a minha casa, graças a Deus, que é essa que eu tô aqui. E aí o que acontece? Vem as prestações também. Mas eu já tinha me formado da faculdade. Então eu consegui me adequar. E o que aconteceu, pessoal, depois disso? Continuei ali, trabalhando, investindo, sempre, isso daí é muito importante, pessoal. Sempre 1, 2, 5 degraus a menos do que você ganha, para você poder investir. Então, o que era 10 reais aumentou para 50, aumentou para 100, até um certo limite ali que dá pra gente investir isso. Mas primeiro eu investi em mim, que foi o conhecimento. E aí o que aconteceu? Consegui comprar minha casa e falei, olha, eu preciso melhorar mais. O que eu fui fazer? Fui fazer uma pós, aí fiz um MBA de gestão de negócios, porque eu era uma pessoa muito técnica, então como eu trabalho com a área comercial, eu precisei desenvolver essa parte comercial também, aprender a falar, aprender a me comunicar melhor. Não que eu me comunique perfeitamente bem, mas é uma evolução aí gradativa, né?
Então fiz a minha pós-graduação e aí foi melhorando mais. Então o que acontece? Eu falei, olha, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que meus investimentos consigam pagar a prestação da minha casa. Então é de degrau em degrau, é desafio a desafio, pessoal. Aí eu fui investindo, fui aprendendo. Então fui aprendendo o que era. Aí você já tem a poupança, aí depois tem CDB, aí tem ações, tem fundo imobiliário, tem tesouro, tem criptomoeda, tem é um mundo, é um universo isso daqui. Devagarzinho. Tomei uns capotes, claro, quem não apanha investindo não tem jeito. Naquele ano de 2020 eu tomei uma queda feia no investimento que eu fiz, mas tudo bem, depois aí com habilidade, estudando, eu consegui recuperar isso daí que se perdeu naquela época triste da nossa vida. Exatamente esse ano, depois de muitos anos, né, quase 20 anos aí, mas eu tenho muita felicidade de compartilhar isso com vocês. O que eu invisto hoje, o que eu recebo de renda passiva, que é a questão dos juros compostos durante todos esses anos, eu já consigo pagar a prestação da minha casa. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante, pessoal, quando a gente vê que a gente está conseguindo conquistar as coisas. E por isso que eu quero compartilhar com vocês essa experiência, porque para quê? Para que a gente não desanima. Não desanime, pessoal. Comece, que nem eu falei, começa com R$10, começa com R$5 e assim vai melhorando. Ah, Emerson, poxa, mas você conseguiu fazer uma faculdade. Pessoal, tem muita gente que está ganhando dinheiro sem fazer faculdade hoje. O mundo mudou. Hoje tem aí inteligência artificial, o YouTube, você aprende qualquer coisa. Pega alguma coisa que você gosta, se aprofunda e aprende. Hoje, por exemplo, eu quero aprender uma receita. Eu entro no YouTube, entro lá, pesquiso e eu consigo aprender aquilo. Hoje eu me considero um cara muito bom em Excel. Nunca fiz curso. YouTube, vários vídeos, vai aprendendo, vai usando e vai melhorando. Isso daqui que eu tô fazendo aqui agora com vocês, eu nunca fiz. Questão de vídeo, filmagem e gravações e edições. Eu vou meter as caras e vou aprender. No médio e longo prazo, uma hora eu vou ficar bom nisso. A gente não pode subestimar os juros compostos. E os juros compostos, eles vêm de tudo, pessoal. Imagina, grande exemplo, vamos pegar um jogador de futebol aí que todo mundo conhece, que é o Cristiano Ronaldo. Olha o que aquele cara fez na vida dele, só que ele era um cara acima da média, ele treinava mais que os outros, era o famoso vou melhorar 1% por dia. Mesma coisa quando a pessoa vai para academia, em 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa não vai ficar com aquele corpo ideal, mas é o 1% por dia. Isso é o juro composto. Então o juro composto não se aplica somente às finanças, ele se aplica para tudo na vida. O cozinheiro, conforme ele vai melhorando, ele vai estudando, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo aquele conhecimento do tempero perfeito, da comida perfeita, do toque perfeito. Então o jogador de futebol, o cozinheiro, o pedreiro, o pintor, o engenheiro, o médico, qualquer profissão, qualquer área de conhecimento, a gente não pode menosprezar os juros compostos, pessoal. Então, só para fechar, isso daqui não é uma recomendação de investimentos. Eu nunca vou recomendar investimentos para vocês, mas o que eu tô passando para vocês é a importância de estudar isso, importância de estudar a questão dos juros compostos e deixar de ser refém de uma aposentadoria lá na frente que a gente nem sabe se vai conseguir chegar. Então pensem nisso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, bate no sininho aí para as notificações e compartilhe com os amigos, tá bom? Obrigado aí, até a próxima. Um forte